Eu ouvi meu pai dizer ao meu irmão: "Não se preocupe, vamos fazer sua irmã pagar." Eu me afastei e transferi todo o meu dinheiro naquela noite. Mas o que eles não sabiam era: meu nome é Samantha, e aos 28 anos eu pensava que sabia o que era traição. Crescer como a filha responsável que trabalhou em 2 empregos durante a faculdade enquanto meu irmão mais novo James recebia tudo de mão beijada me ensinou muito sobre injustiça. Mas nada me preparou para aquela noite quando ouvi meu pai dizer ao meu irmão: "Não se preocupe, vamos fazer sua irmã pagar por tudo." Os planos deles despedaçaram meu mundo, mas o que eles não sabiam era que eu não deixaria que tirassem um centavo sequer de mim. Curtam o vídeo e se inscrevam se já se sentiram traídos pelas pessoas que deveriam ter os protegido mais. Eu cresci em um bairro suburbano de classe média na Pensilvânia. Meu pai trabalhava como contador em uma empresa local, e minha mãe era vendedora em uma loja de departamentos no shopping. Por fora, parecíamos a família americana perfeita, com nossa casa modesta de 2 andares, gramado bem cuidado e férias anuais de verão na praia. Mas dentro dessas 4 paredes existia uma realidade diferente. Como a primogênita, eu sempre fui submetida a padrões impossivelmente altos. Meus pais esperavam notas perfeitas, comportamento exemplar e responsabilidade madura desde o momento em que consegui entender instruções. Quando eu trazia um A, meu pai perguntava por que não era um A mais. Quando ganhei o 2º lugar na feira de ciências na 4ª série, minha mãe se perguntava em voz alta por que eu não poderia ter trabalhado mais para o 1º lugar. Então veio James, meu irmão, que era 5 anos mais novo que eu. Desde o dia em que meus pais o trouxeram do hospital, ficou claro que ele seria tratado de forma diferente. Enquanto eu tinha móveis brancos simples no meu quarto, James ganhou uma cama personalizada em formato de carro de corrida e paredes cobertas com adesivos caros. Onde eu recebia presentes práticos como roupas e livros, James desembrulhava os mais novos videogames, brinquedos e gadgets. Seu irmão ainda é pequeno, minha mãe explicava quando eu questionava as disparidades. Meninos precisam de mais encorajamento, meu pai acrescentava, como se ser menina de alguma forma me fizesse naturalmente mais resistente à decepção e negligência. Aos 10 anos eu era responsável por lavar louça, ajudar com a lavanderia e manter meu quarto impecável. James, enquanto isso, deixava rastros de brinquedos e embalagens de lanche pela casa sem consequências. Apenas limpe atrás dele, minha mãe suspirava quando eu reclamava. Ele está apenas sendo um menino. Quando completei 12 anos, as tarefas de babá foram adicionadas à minha lista de responsabilidades. Eu me tornei a cuidadora não remunerada sempre que meus pais saíam para jantar ou visitar amigos. "Você é tão madura para sua idade", eles diziam como se fosse um elogio, em vez de uma expectativa que haviam forçado sobre mim. O Natal em que eu tinha 14 anos se destacou na minha memória como particularmente doloroso. Eu havia estado pedindo um laptop para a escola por meses, pesquisando opções acessíveis e explicando como isso me ajudaria com minhas tarefas. Na manhã de Natal, desembrulhei um laptop usado que mal funcionava. 2 horas depois, James rasgou a embalagem de um computador gamer novo que custava 3 vezes mais do que eu havia pedido. "Seu irmão precisa disso para seus jogos", meu pai explicou quando viu minha expressão. "E você sabe que esses jogos ajudam com coordenação motora e resolução de problemas. E a minha educação? E as minhas necessidades?" Essas perguntas permaneceram não feitas porque eu já sabia as respostas. Quando completei 16 anos, consegui meu primeiro emprego em um supermercado local trabalhando nos fins de semana e férias de verão. Não porque eu queria, mas porque precisava do meu próprio dinheiro. Eu assistia James receber mesadas generosas por simplesmente existir, enquanto eu tinha que trabalhar 20 horas por semana para pagar o básico que meus pais forneciam livremente para ele. "Isso constrói caráter", meu pai disse sobre meu trabalho, dando tapinhas no meu ombro, como se estivesse me fazendo um favor ao me forçar à vida adulta precoce. O ensino médio trouxe ainda mais disparidades. Quando eu precisava de dinheiro para uma viagem escolar a Washington DC com minha turma de história, meus pais me disseram para usar minhas economias. 6 meses depois, eles pagaram para James participar de um acampamento de informática de 2 semanas que custava o dobro. "Seu irmão precisa dessas oportunidades para seu futuro", minha mãe explicou. Aparentemente, meu futuro não valia o mesmo investimento. O padrão continuou através de cada aniversário, cada feriado, cada marco. James recebia celebração e recompensas, enquanto eu recebia expectativas e responsabilidades. Minhas conquistas eram recebidas com acenos e reconhecimentos rápidos. Suas realizações medíocres eram celebradas com festas e presentes caros. O que mais doía não eram as diferenças materiais, embora essas fossem substanciais. Era o investimento emocional que meus pais despejavam em James enquanto me deixavam me virar sozinha. Eles compareciam a todos os jogos de futebol dele, torcendo alto das arquibancadas, mas perderam minha cerimônia de ingresso na sociedade de honra porque algo surgiu no trabalho.
Eles emolduraram seus certificados de participação e projetos artísticos do ensino fundamental, enquanto meus prêmios acadêmicos juntavam poeira numa gaveta. Durante tudo isso, eu assistia James se transformar de uma criança mimada em um adolescente com direitos adquiridos. Ele esperava que as coisas fossem feitas para ele, fazia birras quando recebia um não, e desenvolveu uma falta preocupante de empatia pelos outros. Aos 18 anos, ele mal conseguia fazer sua própria lavanderia ou preparar uma refeição simples. Meus pais riam disso como comportamento típico de menino e continuavam a mimá-lo. Enquanto isso, eu me retirava cada vez mais para dentro de mim mesma, construindo muros ao redor do meu coração e focando na única coisa que eu podia controlar: meu próprio futuro. Eu estudava mais que qualquer um da minha turma, me juntei a todos os clubes acadêmicos que melhorariam minhas candidaturas para a faculdade. E trabalhei nesses turnos no supermercado com determinação, economizando cada dólar que podia. Por que você sempre tem que ser tão séria? Minha mãe perguntava quando eu recusava convites para noites de filme em família porque precisava estudar. Você vai sentir falta desses anos quando eles passarem, meu pai comentava quando eu escolhia turnos de trabalho em vez de encontros familiares. Eles nunca entenderam que eu já havia perdido a experiência familiar que eles haviam dado livremente a James. Eu não era filha deles da mesma forma que ele era. Eu era sua responsabilidade, sua ajudante, seu plano B, nunca sua prioridade. Quando me formei no ensino médio como oradora da turma, eu já havia aceito que meu sucesso sempre seria visto como esperado, em vez de excepcional. Enquanto eu estava no pódio fazendo meu discurso sobre perseverança e trabalho duro, olhei para minha família na plateia. Meus pais estavam lá, é claro, mas os flagrei cutucando James para prestar atenção em vez de me assistir com orgulho. Naquela noite, enquanto parentes e vizinhos me parabenizavam, fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu construiria uma vida tão bem-sucedida, tão inegavelmente impressionante que até meus pais teriam que reconhecer meu valor. Não porque eu ainda ansiava por sua aprovação, mas porque precisava provar para mim mesma que eu não era a reflexão tardia que eles me fizeram sentir que era por 18 anos. Mal sabia eu que essa decisão eventualmente me levaria à traição mais dolorosa de todas, e finalmente à minha liberdade. A jornada para a independência. O verão após a formatura do ensino médio passou em um borrão de turnos longos no supermercado e preparações para a faculdade. Eu havia sido aceita em uma universidade estadual respeitável com uma bolsa acadêmica parcial que cobria cerca de 40% da minha mensalidade. Era uma conquista orgulhosa, mas que ainda deixava uma lacuna financeira significativa para preencher. Precisamos conversar sobre a faculdade, meu pai disse uma noite em julho, me chamando para seu escritório em casa. Minha mãe estava sentada ao lado dele, sua expressão cuidadosamente neutra. Eu sempre soube que essa conversa viria. Por anos meus pais haviam feito referências vagas sobre ajudar com minha educação, mas sentada diante deles naquela noite, observei enquanto eles trocavam olhares antes de meu pai pigarrear. Revisamos nossas finanças, ele começou, mexendo em papéis na sua mesa, e determinamos que não podemos contribuir para suas despesas da faculdade. As palavras me atingiram como um golpe físico, embora eu meio que esperasse por elas. O que veio a seguir doeu ainda mais. Precisamos economizar para a educação de James, minha mãe acrescentou suavemente. Você sabe como esses programas de ciência da computação são prestigiosos. Eles custam uma fortuna. James ainda estava há 3 anos da faculdade, mas sua educação já estava tendo prioridade sobre a minha. Eu entendo, disse. Porque o que mais eu poderia dizer? Discutir não mudaria nada, chorar só lhes daria a satisfação de me ver quebrar. Em vez disso, fiz perguntas práticas sobre formulários de ajuda financeira e empréstimos estudantis, anotando como se fosse uma reunião de negócios, em vez de mais uma traição parental. Naquela noite revisei minha planilha de orçamento e me inscrevi para todas as bolsas adicionais que pude encontrar. Também me candidatei a 3 empregos de meio período perto do campus, sabendo que precisaria trabalhar pelo menos 20 horas semanais para pagar livros, moradia e a parte da mensalidade que minha bolsa não cobria. Em setembro, eu havia garantido 2 empregos, um na biblioteca da universidade, trabalhando 15 horas por semana, e outro em uma cafeteria perto do campus nos fins de semana. Entre aulas, trabalho e estudos, eu tinha uma média de cerca de 5 horas de sono por noite naquele primeiro semestre. Meu minúsculo quarto no dormitório se tornou meu santuário, o primeiro espaço que era verdadeiramente meu. Eu o decorei minimamente com achados de segunda mão e foquei em criar um ambiente tranquilo para o pouco tempo que realmente passava lá. Minha colega de quarto Alissa rapidamente se tornou uma amiga, frequentemente expressando preocupação sobre meu cronograma punitivo. Você não pode manter isso por 4 anos, ela me alertou uma noite, quando me encontrou estudando às 3 da manhã depois do turno de fechamento na cafeteria. Pode apostar que posso, respondi, sem levantar os olhos do livro didático. A exaustão era real. Havia manhãs em que eu mal conseguia me arrastar para fora da cama, noites em que adormecia com o rosto pressionado contra o teclado do laptop.
Peguei todos os resfriados que circularam pelos dormitórios naquele primeiro inverno, meu sistema imunológico enfraquecido pelo estresse e falta de sono. Mas nunca perdi uma aula, nunca entreguei uma tarefa atrasada, nunca reprovei em um exame e, mais importante, nunca pedi um único dólar aos meus pais. Eles ligavam ocasionalmente conversas breves que se concentravam principalmente nas últimas conquistas de James. Ele havia entrado no time de futebol universitário. Ele havia sido selecionado para um programa avançado de ciência da computação. Ele precisava de um laptop novo para projetos escolares. Acabamos de comprar para ele o MacBook Pro mais novo, minha mãe compartilhou durante uma ligação. Custou uma pequena fortuna, mas seu pai diz que é um investimento no futuro dele. Pensei no meu próprio laptop antigo mantido junto com fita adesiva, mas não disse nada. Durante meu segundo ano, declarei especialização em finanças, descobrindo uma paixão genuína pelo assunto além de suas perspectivas práticas de carreira. Números faziam sentido para mim. Modelos financeiros não tinham favoritos nem mudavam as regras. Havia clareza e justiça no mundo das finanças que eu nunca havia experimentado na minha vida familiar. Eu me destacava nas minhas aulas, ganhando o respeito de professores que começaram a me orientar e me recomendar para oportunidades de estágio. O verão após meu terceiro ano, consegui um estágio cobiçado em uma empresa financeira na cidade de Nova York. A posição pagava o suficiente para eu pagar um pequeno subalugo e economizar uma pequena quantia, meu primeiro gosto da independência financeira que eu ansiava. Esse estágio mudou tudo. Meu desempenho impressionou a alta gerência o suficiente para que me oferecessem uma posição em tempo integral após a formatura, com um salário inicial que parecia astronômico para alguém que havia estado contando centavos por anos. Quando liguei para meus pais para compartilhar a notícia, sua resposta foi previsivelmente decepcionante. Isso parece legal, querida, minha mãe disse. Antes que eu me esqueça, James foi aceito naquele programa de ciência da computação de verão no MIT. Estamos muito orgulhosos dele. Construindo minha própria vida. Quando me formei summa cum laude com meu diploma em finanças, eu havia trabalhado milhares de horas em vários empregos, pegado o mínimo de empréstimos estudantes possível e garantido uma posição que me permitiria pagar esses empréstimos em 2 anos se vivesse frugalmente. Aos 22 anos, me mudei para a cidade de Nova York e comecei minha carreira a sério. Meu pequeno apartamento-estúdio era um luxo comparado aos quartos compartilhados de dormitório e sublocações de verão aos quais eu havia me acostumado. Pela primeira vez, eu podia comprar mantimentos sem verificar preços em cada item, e ocasionalmente me dar pequenas indulgências, como café para a viagem ou um livro novo. Abri várias contas poupança, cada uma com objetivos específicos. Fundo de emergência, pagamento de empréstimo estudantil, entrada para casa futura. Cada salário era cuidadosamente alocado, com a maioria indo para economias em vez de gastos. Os hábitos de frugalidade formados durante a faculdade não eram facilmente quebrados, mesmo com minha renda crescendo. Meu trabalho duro na empresa financeira deu frutos rapidamente. Me voluntariei para projetos desafiadores, trabalhei mais horas do que o exigido e consistentemente excedi as métricas de desempenho. Minha primeira promoção veio após 18 meses, seguida por outra um ano depois. Cada degrau na escada corporativa significava responsabilidade aumentada, mas também compensação e benefícios aumentados. Aos 26 anos, eu havia quitado meus empréstimos estudantis integralmente, construído um fundo de emergência de 6 meses, e começado a investir agressivamente para a aposentadoria. Aos 27, eu havia economizado o suficiente para uma entrada em um pequeno mas bem localizado apartamento de um quarto no Brooklyn. O dia em que assinei aqueles papéis da hipoteca foi talvez o momento mais orgulhoso da minha vida. Eu tinha uma casa que era verdadeiramente minha, comprada com dinheiro que eu havia ganho através de anos de sacrifício e determinação. Durante esses anos, meu relacionamento com minha família permaneceu distante mas cordial. Eu ligava em aniversários e feriados importantes. Enviava presentes apropriados para Natal e aniversários. Visitava a Pensilvânia 1 ou 2 vezes por ano para visitas breves e muitas vezes desconfortáveis, onde a conversa girava em torno de James e suas atividades. James havia eventualmente ido para a faculdade, embora não o prestigioso programa de ciência da computação que meus pais haviam antecipado. Após notas medíocres no ensino médio, ele havia se acomodado na mesma universidade estadual que eu havia frequentado, embora com o apoio financeiro total dos meus pais. Do que consegui entender durante essas conversas familiares tensas, ele mudou de curso 3 vezes, levou 5 anos para se formar com um diploma geral em negócios, e se mudou de volta para casa depois, ostensivamente para descobrir seus próximos passos. Aos 28 anos, eu havia construído a vida independente que havia prometido a mim mesma quando adolescente. Eu tinha segurança financeira, sucesso na carreira, uma casa própria, e um pequeno mas leal círculo de amigos que haviam se tornado minha família escolhida. Eu havia provado para mim mesma que podia sobreviver e prosperar sem o apoio que havia sido tão livremente dado ao meu irmão.
E então veio aquele fim de semana fatídico de visita em casa que mudaria tudo. A descoberta que mudou tudo. Era o 55º aniversário da minha mãe que me trouxe de volta à Pensilvânia naquele fim de semana de abril. Apesar do nosso relacionamento complicado, nunca deixei de reconhecer seu aniversário com pelo menos um cartão e presente. Este ano eu havia decidido fazer a viagem para casa, em parte por obrigação, e em parte porque haviam se passado quase 8 meses desde minha última visita. Cheguei sexta-feira à noite com uma bolsa cara que minha mãe havia estado insinuando há meses, embrulhada elegantemente com um cartão expressando mais carinho do que eu tipicamente sentia. Meu pai me cumprimentou com sua cortesia distante usual, oferecendo um abraço lateral breve antes de retornar ao jogo de beisebol na televisão. Samantha, você finalmente chegou, minha mãe disse, aceitando o presente com um sorriso que não chegava aos olhos. James está aqui desde quinta-feira. É claro que estava. James, agora com 23 anos, ainda morava em casa apesar de ter se formado na faculdade no ano anterior. Ele emergiu da cozinha com uma cerveja na mão, parecendo virtualmente inalterado desde minha última visita. Suas roupas de grife e sartvates novos sugeriam que ele não estava passando dificuldades financeiras apesar de sua falta de emprego estável. A robô corporativa retorna. Ele disse como cumprimento, sorrindo ligeiramente. Como está a vida na cidade grande, irmã? Ocupada, mas boa, respondi neutralmente. Tendo aprendido há muito tempo que compartilhar detalhes do meu sucesso apenas levava a silêncios desconfortáveis ou mudanças rápidas de assunto. O jantar naquela noite foi um exercício familiar de discutir a vida e conquistas de James, por mais insignificantes que fossem. Ele havia se candidatado a algumas posições em empresas de tecnologia, mas estava sendo seletivo sobre suas opções. Ele havia se juntado a uma liga recreativa de futebol. Ele estava considerando fazer um bootcamp de programação que realmente lançaria sua carreira. O programa custa $12.000, minha mãe mencionou. Mas seu pai e eu achamos que é um investimento que vale a pena. Assenti e dei outra mordida na lasanha, pensando em como eles haviam recuado em contribuir com uma fração dessa quantia para minha educação universitária. Após o jantar, James desapareceu para encontrar amigos em um bar local enquanto eu ajudei minha mãe a limpar a cozinha. Fizemos conversa fiada sobre seus amigos, atividades do clube de jardinagem, o projeto de renovação dos vizinhos. Era a conversa superficial de conhecidos, em vez da discussão íntima de mãe e filha. Vamos celebrar adequadamente amanhã, ela disse, enquanto limpava os balcões. Tenho reservas no Giovanni's às 18 horas. Giovanni's era o restaurante mais caro da cidade, um lugar reservado para ocasiões verdadeiramente especiais. Assenti novamente sabendo que seria esperado que eu contribuísse significativamente para a conta, apesar do fato de meus pais terem feito a reserva. Às 22h30, a casa estava quieta. Meus pais haviam se recolhido ao quarto e eu estava instalada no meu quarto de infância, agora convertido em um quarto de hóspedes genérico, com todos os vestígios da minha adolescência removidos. James ainda não havia retornado de sua noitada. Incapaz de dormir na cama desconhecida, decidi descer para tomar um copo d'água. A casa estava escura enquanto eu fazia meu caminho silenciosamente pelas escadas, cuidadosa para evitar o terceiro degrau que sempre rangia. Quando me aproximei da cozinha, ouvi a porta da frente abrir e fechar suavemente, seguida por vozes sussurradas. James havia retornado e parecia que meu pai havia se levantado para falar com ele. Congelei no corredor, não querendo interromper o que parecia ser uma conversa séria. Estava prestes a voltar quando ouvi meu nome ser mencionado. Samantha não precisa saber, meu pai estava dizendo, sua voz baixa mais clara na casa silenciosa. Isso fica entre nós. Eu deveria ter me afastado então. Alguma parte de mim sabia que o que estava prestes a ouvir mudaria as coisas irrevogavelmente, mas permaneci enraizada no local, escondida nas sombras do corredor. Quão ruim está? Meu pai perguntou. James suspirou pesadamente. Cerca de $40.000 agora. Os sites de poker online, os cartões de crédito, tudo se acumulou mais rápido do que eu percebi. Minha respiração se prendeu na garganta. $40.000 em dívida. Como ele havia conseguido isso enquanto morava sem pagar aluguel com nossos pais? Cristo, James, meu pai murmurou. Sua mãe não pode saber o valor total. Ela pensa que é metade disso. Eu sei, James respondeu, sua voz tomando o tom de súplica que reconheci da infância quando queria evitar consequências. Eu estraguei tudo, pai, mas aprendi minha lição, eu juro. Houve uma longa pausa antes de meu pai falar novamente. Escute. Não se preocupe. Vamos fazer sua irmã pagar por tudo. As palavras me atingiram como um golpe físico. Pressionei-me contra a parede, mal ousando respirar. Samantha, James perguntou, soando confuso mas não oposto. Como? Ela tem aquele emprego chique em Nova York, aquele apartamento. Ela tem dinheiro, meu pai continuou. E ela deve a esta família depois de tudo que fizemos por ela. Tudo que haviam feito por mim. Minha mente girou com a audácia da declaração.
Vamos dizer a ela que queremos começar um negócio familiar, meu pai explicou, sua voz tomando o tom confiante que usava ao delinear um plano. Algo sobre investir em propriedade ou uma oportunidade de franquia. Algo que pareça legítimo o suficiente para que ela queira fazer parte. Você acha que ela simplesmente nos dará $40.000? James sou cético. Não dar. Investir, meu pai corrigiu. Faremos ela fazer um empréstimo em nome dela. Com a pontuação de crédito e renda dela, ela facilmente se qualificará. Prometemos retornos. Parceria, o que for necessário. Senti-me fisicamente enjoada. Eles estavam planejando me fraudar, me sobrecarregar com dívidas para tirar James de sua desordem financeira e gastos irresponsáveis. E se ela pedir para ver planos de negócios ou quiser consultar seus consultores financeiros? James perguntou. Meu pai riu. Você conhece sua irmã, sempre tão desesperada por aprovação familiar. Diremos a ela que está é sua chance de finalmente fazer parte de algo importante com a família. Esse ângulo emocional vai turvar seu julgamento. Ouvi passos na escada então, e a voz da minha mãe se juntou à conversa. O que vocês estão discutindo tão tarde? Ela perguntou, seu tom sugerindo que já sabia. Apenas conversando sobre o plano para Samantha, meu pai respondeu. A minha mãe disse, sua voz baixando. James te contou sobre o cartão de crédito adicional? Sim, meu pai soou resignado. $40.000 no total. Minha mãe suspirou. Bem, Samantha tem uma obrigação de ajudar seu irmão. Família ajuda família. Ela se deu bem, e é hora de ela contribuir de volta. Exatamente, James concordou, sua voz subitamente animada. Ela está sempre falando sobre seu trabalho e seu apartamento. Ela pode pagar. Ela estará aqui todo fim de semana, meu pai disse. Vou trazer a ideia do negócio amanhã depois do jantar, plantar a semente. Podemos trabalhar nela nos próximos meses, fazer ela assinar os papéis do empréstimo até o verão. Ela sempre quer se sentir incluída, James acrescentou, com uma risada que me arrepiou. Ela provavelmente vai pular na chance de finalmente fazer parte do negócio familiar. Eu havia ouvido o suficiente. Movendo-me o mais silenciosamente possível, recuei pelas escadas e voltei ao quarto de hóspedes, fechando a porta sem um som. Sentei na beira da cama, minhas mãos tremendo enquanto o impacto total do que acabará de ouvir me atingiu. Minha família, as pessoas que deveriam ter me protegido, estavam planejando me usar, me sobrecarregar com dívidas para resgatar meu irmão de seu desastre financeiro autocriado. Eles estavam discutindo isso tão casualmente, tão confiantemente, como se minha exploração fosse direito deles. Pensei em todos os anos que trabalhei vários empregos, as noites que fui para a cama com fome para economizar dinheiro, os incontáveis sacrifícios que fiz para construir segurança financeira para mim mesma. E eles planejavam tirar tudo com o esquema manipulativo. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. A última esperança persistente de que minha família pudesse algum dia ver meu valor, pudesse algum dia me tratar com o mesmo cuidado que sempre mostraram a James, desapareceu completamente. Sentada no quarto escuro que não guardava mais vestígios da minha infância, soube com absoluta certeza o que precisava fazer. A fuga silenciosa. Não dormi naquela noite. Como poderia, sabendo que agora sabia? Em vez disso, sentei com as pernas cruzadas na cama do quarto de hóspedes, meu laptop aberto, e metodicamente trabalhei no que precisava ser feito. Minha mente se sentia estranhamente calma, operando com uma clareza que vem apenas em momentos de crise. O choque e a dor estavam lá, à espreita sob a superfície, mas os empurrei de lado para focar em me proteger. Primeiro revisei minha situação financeira. Minhas economias eram substanciais, mas espalhadas por várias contas. Meus investimentos estavam indo bem, mas incorreriam em penalidade se liquidados precocemente. Meu apartamento havia construído patrimônio, mas acessá-lo exigiria refinanciamento. Precisava garantir que tudo estivesse seguro e inacessível à minha família. Em seguida, considerei o aspecto pessoal. A finalidade do que estava prestes a fazer pesava muito em mim. Isso não seria uma distância temporária ou um período de esfriamento. Isso seria um rompimento fundamental dos laços familiares. Estava preparada para isso? Pensei na minha infância, nas incontáveis instâncias de favoritismo, no descarte das minhas conquistas, na expectativa constante de que eu me virasse sozinha enquanto James recebia tudo. Pensei na faculdade, trabalhando até a exaustão enquanto meus pais financiavam a educação de James sem questionar. Pensei em todos os aniversários e feriados onde meus presentes eram reflexões práticas tardias, enquanto James recebia exatamente o que queria. E agora a traição final, planejando me sobrecarregar com dívidas para cobrir suas perdas no jogo e gastos extravagantes, usando meu desejo de conexão familiar contra mim. Sim. Estava preparada para cortar os laços. Eu já estava sozinha em todas as formas que importavam durante a maior parte da minha vida. Abri minha bolsa e silenciosamente juntei os poucos pertences que havia trazido para o fim de semana. Reempacotei meus produtos de higiene, dobrei minhas roupas e fechei minha mala sem fazer som. Deixei o presente de aniversário da minha mãe na cômoda.
Apesar de tudo, não tiraria de volta um presente uma vez dado. Em um bloco de papel do hotel que havia trazido da minha última viagem de negócios, escrevi uma nota breve: tive uma emergência no trabalho. Tive que voltar para Nova York imediatamente. Feliz aniversário, mãe. Sem desculpas, sem elaboração. Eles assumiriam que eu havia saído de manhã, me dando horas valiosas antes de perceberem que eu havia ido. Então me acomodei para esperar. Precisava que a casa estivesse profundamente adormecida antes de fazer minha jogada. Às 2h30 da manhã, finalmente ouvi James retornar de onde quer que tivesse ido após sua conversa com nossos pais. Seus passos pesados passaram pela minha porta, seguidos pelo som da porta do seu quarto fechando e trancando. Às 3h, a casa estava silenciosa, exceto pelo ronco distante do meu pai. Peguei minha mala, coloquei meus pés nos sapatos e abri a porta do quarto de hóspedes cuidadosamente. O corredor estava escuro, mas eu conhecia esta casa bem o suficiente para navegar sem luz. Desci as escadas, evitando o terceiro degrau que rangia, e fiz meu caminho até a porta da frente. Por um momento pausei na entrada, olhando de volta para a casa escurecida que nunca havia sido verdadeiramente um lar para mim. Esta seria provavelmente a última vez que estaria aqui. O pensamento não trouxe tristeza, apenas um senso de libertação há muito esperada. Saí pela porta da frente, fechando-a gentilmente atrás de mim. Meu carro alugado estava estacionado na entrada, e agradeci ao meu eu anterior por escolher alugar um carro em vez de deixar meus pais me buscarem no aeroporto como haviam oferecido. A noite estava fresca e clara enquanto eu dirigia para longe da minha casa de infância pela última vez. Não olhei para trás no espelho retrovisor. Fiz check-in em um hotel do aeroporto 20 minutos de distância, escolhendo uma rede nacional onde eu podia ganhar pontos no meu cartão de crédito. O atendente noturno mal levantou os olhos do telefone enquanto processava minhas informações e me entregou um cartão-chave. Às 4h, finalmente estava em um quarto de hotel limpo e anônimo, pronta para executar a próxima fase do meu plano, protegendo meu futuro. Abri meu laptop e fiz login na minha conta bancária principal. Transferi a maior parte do saldo para uma conta secundária em um banco diferente, uma que meus pais não sabiam que existia. Deixei apenas o suficiente na conta principal para evitar taxas. Em seguida, liguei para a linha de atendimento ao cliente 24 horas dos meus cartões de crédito. Relatei que suspeitava que tentativas potenciais de fraude poderiam ser feitas em meu nome, e solicitei medidas de segurança adicionais. Para meu cartão principal, solicitei um congelamento completo de novas cobranças até segunda ordem, alegando que havia perdido minha carteira. Isso resultaria em um cartão de substituição sendo enviado para meu endereço em Nova York, tornando meu cartão atual inutilizável. Enviei um e-mail para meu consultor financeiro solicitando uma chamada de vídeo urgente no dia seguinte para revisar todo o meu portfólio e aumentar as medidas de segurança em todas as contas. Fui vaga sobre as razões, mas enfatizei a urgência. Então compus um e-mail para meu chefe explicando que precisava tirar segunda-feira, e possivelmente terça-feira como dias pessoais de emergência. Eu tinha tempo de férias amplo guardado, e minha equipe podia cuidar dos meus projetos por alguns dias. Finalmente procurei por um advogado em Nova York especializado em segurança financeira e proteção de identidade. Encontrei uma empresa altamente classificada que oferecia consultas de fim de semana, e enviei uma investigação detalhada através de seu site. Quando terminei, a luz da manhã estava filtrando pelas cortinas do hotel. Estava exausta, mas ainda muito agitada para dormir. Pedi café da manhã no quarto e sentei perto da janela assistindo o nascer do sol enquanto contemplava a nova realidade que havia criado durante a noite. Meu telefone começou a vibrar por volta das 9h, primeiro uma mensagem da minha mãe perguntando onde eu havia ido. Depois outra mais preocupada, então ligações primeiro dela, depois do meu pai. Silenciei as notificações sem ler ou escutar suas mensagens. Por volta das 11h, fiz check-out do hotel e me dirigi ao aeroporto. Havia mudado meu voo para o mais cedo disponível, pagando a taxa de mudança sem hesitação. Enquanto esperava no portão, finalmente me permiti processar o que havia acontecido. A dor era profunda, uma dor física no peito que tornava difícil respirar. Não porque eu havia perdido algo que tinha, mas porque finalmente havia aceito que nunca o tive para começar. Minha família nunca me viu como alguém para amar e proteger, apenas como um recurso para explorar. Embarquei no meu voo para Nova York com uma mistura estranha de luto e determinação. Quando o avião pousou em LaGuardia, eu havia feito as pazes com minha decisão. Eu me protegeria porque ninguém mais jamais o fez. Quando destraquei a porta do meu apartamento naquela noite, senti um profundo senso de volta ao lar. Este espaço, comprado com meu próprio dinheiro duramente ganho, representava tudo que eu havia construído para mim mesma apesar da falta de apoio da minha família. Deixei minha mala na entrada e caminhei pelos cômodos familiares, tocando móveis e pertences que eram verdadeiramente meus. Então abri todas as janelas, deixando o ar fresco da noite varrer pelo espaço, simbolicamente limpando os últimos vestígios da influência tóxica da minha família.
Amanhã traria desafios práticos, reuniões com consultores financeiros e advogados, medidas de segurança para implementar, uma nova vida para construir. Mas esta noite, na segurança da minha própria casa, me permiti sentir toda a gama de emoções que havia estado suprimindo. Chorei pela garotinha que nunca foi suficiente. Chorei pela adolescente que se trabalhou até a exaustão tentando ganhar um amor que deveria ter sido dado livremente. Chorei pela jovem mulher que havia alcançado sucesso notável, apenas para ter sua família vendo isso como uma oportunidade de exploração. E então, quando as lágrimas diminuíram, senti algo inesperado, alívio. O esforço constante de buscar a aprovação de pessoas incapazes de dá-la havia sido exaustivo. Agora que eu sabia a verdade além de qualquer dúvida, finalmente podia parar de tentar. Naquela noite dormi mais profundamente do que havia dormido em anos. Meu subconsciente reconhecendo antes da minha mente consciente que eu havia finalmente me libertado de uma vida inteira de dívida emocional. A confrontação final. Domingo de manhã trouxe 27 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto da minha família. Passei por elas sem ler e depois deletei toda a conversa. Precisava de clareza e distância para executar meu plano, e suas palavras apenas turvariam meu julgamento com emoção. Meu pai também havia enviado 3 e-mails, os assuntos ficando cada vez mais urgentes. Onde você está? Emergência familiar, discussão necessária e, finalmente, ligue para casa imediatamente. Deletei esses também. Ao meio-dia, havia falado com meu consultor financeiro, que ficou alarmado com minha situação e imediatamente recomendou medidas de segurança adicionais para todas as minhas contas. Estabelecemos senhas verbais, removemos meus pais como contatos de emergência, e discutimos a possibilidade de colocar um congelamento no meu crédito para prevenir empréstimos não autorizados sendo feitos em meu nome. Isso é infelizmente mais comum do que você pode imaginar, ela me disse. A exploração financeira familiar representa bilhões em perdas a cada ano. Você fez certo em agir rapidamente. O advogado que eu havia contatado respondeu à minha investigação e concordou com uma consulta por vídeo naquela tarde. Ela se especializava em casos de abuso financeiro familiar e prevenção de roubo de identidade. Por 90 minutos ela delineou uma estratégia abrangente para proteger meus bens e estabelecer limites legais com minha família. Documente tudo, ela aconselhou. Salve quaisquer comunicações onde eles discutiram esta oportunidade de negócio. Grave conversa se for legal em seu estado. Quanto mais evidência você tiver de suas intenções, melhor protegida estará. Ela também recomendou registrar relatórios com instituições financeiras e agências de crédito, criando um rastro de papel que tornaria difícil para qualquer um abrir contas ou fazer empréstimos em meu nome sem verificação extensa. Domingo à noite havia implementado a maioria de suas recomendações e me sentia mais segura em minha posição financeira. Mas sabia que as confrontações emocionais ainda estavam por vir. Segunda-feira de manhã, tirei o dia pessoal que havia solicitado e continuei protegendo minhas finanças. Transferi contas de investimento para novas instituições, mudei todas as minhas senhas, e configurei a autenticação de 2 fatores em tudo. Atualizei meu testamento, removendo membros da família como beneficiários e designando organizações de caridade em seu lugar. Ao meio-dia meu irmão mandou uma mensagem. Mamãe está muito chateada. Que diabos há de errado com você? Não respondi. Segunda à noite as ligações haviam escalado para incluir família estendida. Minha tia linda, irmã do meu pai, deixou um recado expressando preocupação sobre meu desaparecimento súbito e pedindo para eu ligar de volta. Meu primo Michael enviou uma mensagem perguntando se eu estava bem. Respondi brevemente a ele dizendo que estava bem, mas lidando com um assunto pessoal e explicaria depois. Terça-feira de manhã, voltei ao trabalho, me jogando em projetos que exigiam concentração total. Meus colegas notaram meu humor abatido, mas desviei perguntas com referências vagas ao estresse familiar. No final do dia, me sentia quase normal. A rotina familiar do trabalho proporcionando uma distração bem-vinda. Naquela noite decidi que era a hora de abordar a situação diretamente. Não podia fugir para sempre, e precisava de encerramento para seguir em frente completamente. Enviei uma mensagem para meus pais. Vou ligar às 20 horas. Por favor, tem um James lá também. Às 20 horas em ponto, iniciei uma chamada de vídeo do meu escritório em casa, um espaço que me fazia sentir profissional e no controle. Meus pais apareceram na tela imediatamente, seus rostos tensos com raiva e confusão. James se juntou um momento depois, parecendo irritado por ser incluído. Samantha, que diabos está acontecendo? Minha mãe começou. Você saiu sem se despedir no fim de semana do meu aniversário. Você tem alguma ideia de como foi embaraçoso quando nossos convidados chegaram sábado à noite? Claro, sua primeira preocupação era o embaraço social, não meu bem-estar. Eu tive uma emergência, disse uniformemente, não elaborando sobre a mentira na minha nota. Você poderia ter ligado, meu pai disse. Estávamos preocupados. Olhei diretamente para a câmera, minha voz firme. Eu ouvi a conversa de vocês com James na sexta-feira à noite. O silêncio que se seguiu foi confirmação suficiente.
O rosto do meu pai perdeu a cor. James desviou o olhar da câmera. Apenas minha mãe parecia confusa. Que conversa? Ela perguntou. Sobre a dívida de $40.000 de James no jogo? Aonde vocês planejaram me enganar para fazer um empréstimo para pagá-la? Aonde vocês falaram sobre manipular meu desejo de conexão familiar para me fazer assinar os papéis? A confusão da minha mãe deu lugar ao choque enquanto ela se virava para olhar para meu pai. Aparentemente ela não estava ciente da extensão total de sua conspiração. Estávamos apenas discutindo opções. Meu pai começou seu tom defensivo. Nada foi decidido. Você disse, e cito, não se preocupe, vamos fazer sua irmã pagar por tudo, rebati. Você me chamou de robô corporativa com dinheiro sobrando. Vocês falaram de mim como se eu fosse um caixa eletrônico, não sua filha. James finalmente falou. Você estava bisbilhotando uma conversa privada. Bem maduro, irmã. Interessante que sua preocupação seja eu ter ouvido seu plano, em vez do fato de vocês estarem planejando me fraudar, respondi friamente. Ninguém ia fraudar você, meu pai insistiu. Íamos propor uma oportunidade de negócio familiar, algo que beneficiaria todos. Parem de mentir, disse. Ouvi tudo. Sei sobre as dívidas do jogo, os cartões de crédito, o plano de me fazer tirar um empréstimo em meu nome. Sei que pretendiam me manipular usando meu desejo de aprovação familiar contra mim. Minha mãe começou a chorar, se de angústia genuína ou manipulação eu não podia dizer. Famílias se ajudam, ela disse entre soluços. James cometeu alguns erros, mas ele ainda é seu irmão. Quando esta família já me ajudou? Perguntei. Quando precisei de ajuda para a faculdade, vocês me disseram para tirar empréstimos e trabalhar. Quando precisei de apoio emocional, vocês estavam ocupados demais torcendo por James. Quando alcancei sucesso, apesar da falta de apoio de vocês, vocês viram como uma oportunidade para me explorar. A expressão do meu pai endureceu. Você sempre foi egoísta, Samantha. Sempre pensando em si mesma em vez da família. E sem humor, isso é rico vindo de você. Deixem-me ser bem clara. Nunca darei a James um centavo do meu dinheiro. Nunca assinarei como avalista de um empréstimo, investirei em um negócio familiar falso ou me envolveríamos financeiramente com qualquer um de vocês de forma alguma. Sua ingrata. Meu pai começou, mas o cortei. Protegi todas as minhas contas. Consultei advogados. Documentei esta conversa. Se vocês tentarem acessar minhas finanças ou usar minha identidade de qualquer forma, pressionarei acusações sem hesitação. James zombou. Sempre tão dramática. Não estou sendo dramática. Estou me protegendo das pessoas que deveriam ter me protegido, mas em vez disso me viram como um recurso para explorar. O que as pessoas vão pensar quando ouvirem como você abandonou sua família? Minha mãe perguntou, sua voz subindo. Digam o que quiserem, respondi. Mas saibam que se espalharem mentiras sobre mim, contarei a verdade sobre vocês. Toda ela. O favoritismo ao longo da vida, a negligência financeira, e agora esta tentativa de me sobrecarregar com dívidas para cobrir o vício em jogos de James. Você não ousaria, meu pai disse. Testem-me, desafiei. Não tenho nada a perder. Vocês garantiram isso, nunca me dando o apoio familiar que merecia. A ligação desceu ao caos então, com James xingando, meu pai ameaçando e minha mãe chorando mais alto. Permaneci calma, observando suas reações com um distanciamento que me surpreendeu. Esta conversa acabou, disse finalmente. Não me contatem novamente, a menos que estejam prontos para se desculpar e aceitar que nunca fornecerei assistência financeira a qualquer um de vocês. Encerrei a ligação antes que pudessem responder, então sentei em silêncio, processando o que havia acabado de acontecer. Havia dito o que pensava. Havia estabelecido limites. Havia me defendido, talvez pela primeira vez na minha vida. Meu telefone imediatamente começou a vibrar com ligações e mensagens, mas ignorei todas. Em vez disso, abri meu laptop e escrevi um relato detalhado da conversa enquanto estava fresco na minha memória, salvando-o na pasta de documentação que meu advogado havia me aconselhado a manter. Então bloqueei os números e endereços de e-mail da minha família. Era uma medida temporária, me dando espaço para respirar e pensar, sem suas tentativas constantes de me manipular. Sempre poderia desbloqueá-los depois se as circunstâncias mudassem. Naquela noite dormi inquietamente, meus sonhos cheios de discussões e acusações. Mas quando acordei na manhã seguinte, me sentia mais forte e mais centrada. A confrontação havia sido necessária, uma lança para drenar uma ferida infeccionada que havia me envenenado por anos. Estava pronta para começar a curar, construindo uma nova vida. Dentro de dias da nossa confrontação, as consequências começaram. A irmã do meu pai, tia Linda, ligou para me dizer como estava desapontada com meu comportamento egoísta. O irmão da minha mãe queria saber por que eu estava abandonando a família durante um momento difícil. Primos com quem mal havia falado em anos de repente tinham opiniões fortes sobre meu caráter e escolhas. Ficou claro que meus pais não haviam perdido tempo espalhando sua versão dos eventos. Filha ingrata se recusa a ajudar irmão necessitado. Então corta todo o contato com família amorosa que lhe deu tudo.
No início tentei explicar meu lado brevemente, mas as respostas deixaram claro que as mentes já estavam decididas. A lealdade familiar era profunda, e poucos estavam interessados em considerar que as pessoas que conheciam há décadas pudessem ser capazes de tal manipulação. Após uma semana de conversas desgastantes que não levavam a lugar nenhum, decidi por uma abordagem diferente. Redigi um e-mail detalhado expondo os fatos da minha infância, minha educação autofinanciada e a conversa que havia ouvido. Não embeleci nem exagerei. A verdade era condenatória o suficiente. Enviei este e-mail apenas para os membros da família que realmente me importavam. Minha avó Rose, que sempre havia me mostrado gentileza, minha prima Raquel, que havia sido algo como uma amiga durante verões da infância, e meu tio David, irmão mais novo da minha mãe, que ocasionalmente havia notado e comentado sobre a disparidade em como meu irmão e eu éramos tratados. Não espero que tomem partidos, escrevi ao final. Apenas peço que considerem que pode haver mais nesta história do que o que lhes foi contado. Removi-me de uma situação prejudicial, e espero que possam respeitar essa decisão, mesmo que não a entendam completamente. As respostas me surpreenderam. Minha avó ligou no dia seguinte, sua voz tremendo de emoção. Sempre vi como eles te tratavam diferente, ela admitiu. Disse algo à sua mãe uma vez anos atrás, mas ela me dispensou. Deveria ter sido mais persistente, deveria ter feito mais para te proteger. Raquel respondeu com uma mensagem simples: acredito em você. Ela compartilhou suas próprias observações de reuniões familiares, onde James recebia atenção e elogios enquanto minhas conquistas eram minimizadas ou ignoradas. A resposta do tio David foi a mais inesperada. Ele me convidou para almoçar e sobre massa em um restaurante tranquilo, revelou que havia cortado contato recentemente com minha mãe por razões similares. Sua mãe e pai sempre tiveram um ponto cego quando se trata de James, ele disse. Não estou surpreso que escalou para isso. Você fez a coisa certa se protegendo. Essas pequenas validações foram curativas, pontos brilhantes no que era um período difícil de ajuste. Enquanto eu havia sido funcionalmente independente da minha família por anos, a finalidade desta ruptura trouxe ondas inesperadas de luto. Não pelo que havia perdido, mas pelo que nunca tive. Pais que protegessem em vez de explorar, que celebrassem em vez de utilizar meu sucesso. No trabalho me joguei em novos projetos, me voluntariando para desafios que exigiam foco intenso e horas longas. Meu chefe notou minha dedicação aumentada e a confundiu com ambição em vez de distração. Seja lá o que acendeu esse fogo em você, sou totalmente a favor, ele disse durante nossa revisão mensal. Seu desempenho tem sido excepcional. O elogio foi bom, um lembrete de que na minha vida profissional, trabalho duro e integridade eram reconhecidos e recompensados de formas que nunca haviam sido em casa. Na minha vida pessoal, fiz um esforço consciente para fortalecer relacionamentos com amigos que haviam se mostrado confiáveis e solidários. Sempre havia mantido pessoas a certa distância, um hábito formado de anos de autoproteção emocional. Agora me permiti ser mais vulnerável, compartilhando mais dos meus pensamentos e sentimentos verdadeiros. Lisa, minha amiga mais próxima desde a faculdade, sempre havia sentido que havia algo complicado sobre minha situação familiar, embora eu raramente discutisse isso. Sempre achei estranho como pouco você falava sobre eles. Ela disse quando finalmente compartilhei a história completa durante um jantar uma noite. Agora entendo por quê. 3 meses após a confrontação, decidi que precisava de uma mudança completa de ambiente. Minha empresa tinha uma vaga em seu escritório de São Francisco, e me candidatei para uma transferência. A mudança significaria uma mudança lateral em vez de uma promoção, mas a oportunidade de construir uma vida em uma nova cidade a milhares de milhas do meu passado era irresistível demais para ignorar. Quando minha transferência foi aprovada, vendi meu apartamento por um lucro modesto e me preparei para me mudar para a costa oeste. O processo de separar meus pertences, decidindo o que manter e o que descartar, se tornou uma metáfora para o trabalho emocional que estava fazendo. Lembranças antigas da minha infância e família foram para uma caixa que guardei em vez de exibir, não descartadas completamente, mas não mais ocupando espaço na minha vida diária. São Francisco ofereceu um novo começo. Encontrei um apartamento brilhante com vista para a Bahia, me juntei a um clube de caminhada para explorar meus novos arredores, e estabeleci uma rotina que priorizava tanto o crescimento profissional quanto o bem-estar pessoal. Na minha nova cidade também encontrei um recurso inesperado, um grupo de apoio para adultos de famílias disfuncionais. A primeira reunião foi desconfortável, sentada em círculo com estranhos, admitindo em voz alta que as pessoas que deveriam ter me amado mais haviam me visto como um recurso para explorar. Mas quando outros compartilharam suas histórias, reconheci padrões e sentimentos que espelhavam os meus. O alívio de ser verdadeiramente compreendida foi profundo. Semana após semana retornei, gradualmente me abrindo mais sobre minhas experiências e ouvindo enquanto outros faziam o mesmo. Através do grupo conheci Aidan, cujos pais haviam reipotecado sua casa em nome deles sem seu conhecimento, e Taylor.
cuja mãe havia sistematicamente virado membros da família contra ela quando se recusou a continuar financiando o estilo de vida extravagante da mãe. Suas histórias eram diferentes da minha em detalhes, mas similares em essência. Membros da família que viam amor como transacional, cuidado como condicional. A parte mais difícil, Taylor disse durante uma sessão, é aceitar que eles nunca serão os pais que você precisava que fossem. Que não importa o que você faça, quão bem-sucedida se torne, quão perfeitamente se comporte, eles nunca a verão claramente ou a amarão adequadamente. Suas palavras ressoaram profundamente. Eu havia passado décadas tentando ganhar o amor e a aprovação que deveriam ter sido dados livremente, acreditando que se apenas trabalhasse mais, alcançasse mais, provasse meu valor mais convincentemente, meus pais finalmente me viriam como viam James. Aceitar que isso nunca aconteceria foi tanto devastador quanto libertador. Paz e reconciliação parcial. Por volta da marca de 6 meses da minha nova vida em São Francisco, recebi um e-mail do meu primo Michael. Pensei que você deveria saber, ele escreveu. James pediu falência na semana passada. Seus pais estão dizendo a todos que tiveram que sacar suas contas de aposentadoria para ajudá-lo. Senti uma mistura complexa de emoções, satisfação de que o desastre financeiro que eu havia evitado por pouco de fato aconteceu, tristeza pelos meus pais, que haviam habilitado James ao ponto de sua própria ruína financeira, e uma pequena satisfação mesquinha de que a justiça havia sido servida. Mas principalmente me senti grata. Grata por ter ouvido aquela conversa. Grata por ter agido rapidamente para me proteger. Grata por ter encontrado coragem para me libertar da dinâmica familiar tóxica que havia definido muito da minha vida. Um ano após minha mudança para São Francisco, fui promovida a líder de equipe, gerenciando um pequeno grupo de analistas financeiros. Meu apartamento havia se tornado um lar cheio de plantas, arte que amava, e móveis escolhidos por conforto em vez de status. Havia feito amigos reais, pessoas que me valorizavam por quem eu era, em vez do que podia fornecer. Em noites tranquilas, às vezes pensava na minha família e me perguntava como estavam, não com saudade ou arrependimento, mas com a curiosidade distante que se pode sentir sobre conhecidos distantes. Eles haviam moldado minha vida inicial para melhor e pior, mas não determinavam mais minha felicidade ou definiam meu futuro. Eu havia construído algo precioso, uma vida inteiramente minha, livre de exploração e manipulação emocional. Havia custado caro, mas enquanto assistia ao pôr do sol sobre a baía da minha janela, sabia sem dúvida que havia valido a pena. 3 anos se passaram com velocidade notável. Minha vida em São Francisco desenvolveu seu próprio ritmo e riqueza. Fui promovida novamente, agora gerenciando uma equipe maior e lidando com relacionamentos significativos com clientes. Meu apartamento, uma vez um refúgio, havia se tornado simplesmente lar, cheio de memórias de jantares com amigos, manhãs tranquilas com café e livros, e as rotinas confortáveis de uma vida bem vivida. Havia namorado casualmente, embora abordasse relacionamentos com cautela. A terapeuta que comecei a ver logo após me mudar me ajudou a reconhecer como minhas experiências familiares haviam moldado meus padrões de apego, minha tendência de dar demais enquanto esperava muito pouco em troca. Lentamente aprendi a estabelecer limites mais saudáveis, reconhecer meu próprio valor e esperar reciprocidade em relacionamentos. Meu trabalho voluntário se tornou uma fonte inesperada de realização. Uma vez por mês, ensinava workshops de educação financeira para mulheres jovens de backgrounds desfavorecidos. Ajudá-las a entender gestão de dinheiro, construção de crédito e investimentos me deu um senso de propósito além do sucesso na carreira. Você explica essas coisas como alguém que teve que aprender da maneira difícil, uma participante me disse após uma sessão sobre empréstimos predatórios. Aprendi sim, respondi simplesmente. O contato com minha família permaneceu mínimo. Minha avó ligava no meu aniversário e feriados. Raquel e eu trocávamos mensagens ocasionais e nos encontrávamos para café quando eu visitava a Costa Leste a trabalho. Tio David enviava cartões de Natal com notas genuinamente atenciosas dentro. Quanto aos meus pais e James, eu ouvia notícias apenas através dessas conexões familiares limitadas. Meu pai havia pego um segundo emprego após suas economias de aposentadoria serem esgotadas. Minha mãe havia vendido a maioria de suas joias e bolsas de grife. James havia se mudado para a Flórida após a falência, supostamente para um novo começo. Não sentia prazer nas lutas deles, mas também nenhuma responsabilidade por elas. Os limites que havia estabelecido permaneciam firmes, uma proteção necessária para minha paz duramente conquistada. E então, numa terça-feira comum, um e-mail apareceu na minha conta pessoal que me fez parar no meio do gole de café. De James Wilson, novo e-mail. Assunto, há muito tempo devido. O remetente era meu irmão. Não havia bloqueado seu novo endereço de e-mail quando ele mudou após se mudar. Por vários minutos simplesmente encarei a notificação, debatendo se deletar sem ler ou satisfazer minha curiosidade. Finalmente cliquei. Samantha, sei que você provavelmente não tem razão ou desejo de ouvir de mim. Não te culparia por deletar isso sem ler, mas espero que me dê 5 minutos do seu tempo.
Estou em terapia há 1 ano lidando com meu vício em jogos e o desastre financeiro que criei. Parte do meu processo de recuperação é fazer reparações às pessoas que prejudiquei. Você está no topo dessa lista. O que tentei fazer com você foi imperdoável. Não há justificativa para tentar te sobrecarregar com minhas dívidas, ou pelos anos de favoritismo que precederam essa traição. Fui mimado com direitos adquiridos e completamente alheio ao meu próprio privilégio dentro da nossa dinâmica familiar. Desde a falência tive que me sustentar pela primeira vez. Trabalho 2 empregos agora, moro num apartamento minúsculo com colegas de quarto, e estou lentamente reconstruindo meu crédito um pagamento de cada vez. Em outras palavras, estou finalmente vivendo a realidade que você lidou sua vida inteira. Não espero perdão. Não espero um relacionamento. Simplesmente queria que soubesse que reconheço o mal em que participei, e sinto genuinamente muito. James. Li o e-mail 3 vezes procurando por tons manipulativos ou agendas ocultas. Não encontrando nenhuma, fechei meu laptop sem responder e fui trabalhar, revirando a mensagem na minha mente durante o dia. Naquela noite liguei para minha terapeuta para uma sessão de emergência. O que você quer fazer? Ela perguntou, depois que li o e-mail para ela. Não sei, admiti. Parte de mim pensa que responder de qualquer forma reabre uma porta que fechei por boa razão. E a outra parte? Considerei a pergunta cuidadosamente. A outra parte se pergunta se pessoas podem verdadeiramente mudar. Se o irmão que estava disposto a me fraudar poderia se tornar alguém capaz de remorso genuíno. Ambas são perspectivas válidas, ela disse. Não há resposta certa aqui. Apenas o que parece certo para você. E você não precisa decidir imediatamente. Segui seu conselho e me dei tempo para processar. Por 2 semanas, sentei com o e-mail, discutindo-o em terapia e com amigos próximos cujo julgamento eu confiava. No final, compus uma resposta breve. James, obrigada pelo seu e-mail. Aprecio o pedido de desculpas e fico feliz em saber que você está trabalhando em si mesmo. Preciso de tempo para considerar que relacionamento, se algum, eu poderia querer ter com você no futuro. Por favor, respeite esse limite. Samantha. Sua resposta veio em horas, entendo completamente. Leve todo o tempo que precisar. Sou grato que tenha respondido. 3 meses depois, após consideração adicional e sessões de terapia, concordei com uma chamada de vídeo. A conversa foi desconfortável, mas surpreendentemente civil. James parecia diferente. As roupas de grife e sorriso confiante substituídos por uma camiseta simples e uma expressão mais pensativa. Ele me contou sobre seu programa de recuperação, seu emprego modesto numa empresa de tecnologia local, e sua luta para estabelecer independência financeira. Compartilhei informações limitadas sobre minha vida em São Francisco, minha carreira e meu trabalho voluntário. Não discutimos muito nossos pais, embora ele tenha mencionado que ainda estavam lutando financeira e emocionalmente com as consequências de suas escolhas. Eles ainda não entendem completamente o que fizeram de errado, ele admitiu. Se veem como vítimas de circunstâncias, em vez de criadores de seus próprios problemas. Assenti sem surpresa. Algumas pessoas nunca desenvolvem essa autoconsciência. No final da ligação, concordamos em prosseguir cautelosamente. E-mails mensais. Talvez outra ligação em alguns meses. Sem promessas, sem expectativas, apenas uma abertura tentativa para ver se algo mais saudável poderia ser possível entre nós como adultos. Não sabia se essa reconexão cautelosa levaria a algo significativo, ou se a mudança de James era temporária ou permanente. Mas havia aprendido o suficiente sobre mim mesma para saber que podia estabelecer limites e me afastar novamente se necessário. Lições aprendidas. A maior lição desta jornada de 3 anos não foi sobre traição familiar ou autoproteção financeira, embora essas fossem importantes. Foi sobre o poder de criar minha própria definição de família, de me cercar de pessoas que me valorizavam por quem eu era, em vez do que podia fornecer. Havia aprendido que às vezes se afastar de relacionamentos tóxicos, mesmo relacionamentos de sangue, é o único caminho para a paz. Que perdão, quando vem, é para sua própria cura, em vez da absolvição da outra pessoa. Que estabelecer limites firmes não é egoísmo, mas necessário para o bem-estar. Mais importante, havia aprendido que meu valor nunca dependeu do reconhecimento da minha família. Que a segurança financeira que construí, a carreira que estabeleci, o lar que criei e os relacionamentos que formei, eram todos testemunho da minha própria força e resistência. Às vezes perder uma família que nunca foi verdadeiramente sua é a única maneira de encontrar a paz que você merece. E às vezes se proteger financeiramente é o primeiro passo para se proteger emocionalmente. Enquanto terminava a chamada de vídeo com James e fechava meu laptop, não senti nem euforia nem pavor, apenas uma certeza tranquila de que, acontecesse o que acontecesse a seguir, eu ficaria bem. Havia me protegido quando ninguém mais o fez. Havia construído uma vida que valia a pena viver nos meus próprios termos, e isso, no final, foi a maior vitória de todas.